Jean-Paul Sartre, em sua obra monumental O Ser e o Nada, apresenta uma análise profunda sobre a existência humana, a consciência e a realidade. Um dos conceitos centrais desse livro é a ideia de fenômeno, que se refere à maneira como vemos e interpretamos o mundo ao nosso redor. Para Sartre, o fenômeno não é apenas o que aparece aos nossos sentidos, mas é a realidade em si mesma, tal como é experienciada pela consciência. Neste texto, exploraremos a ideia de fenômeno segundo Sartre, refletindo sobre sua importância e ilustrando com exemplos do cotidiano para facilitar o entendimento. A ideia de fenômeno em Sartre está intimamente ligada à fenomenologia, uma corrente filosófica que busca entender a essência das coisas a partir da experiência consciente. Diferentemente de outros filósofos que viam uma distinção entre o mundo das aparências e o mundo real, Sartre argumenta que o fenômeno é a própria realidade, ou seja, não há uma realidade oculta por trás das aparências. O que percebemos é o que existe. Essa visão rompe com a distinção tradicional entre essência e aparência, afirmando que o ser das coisas está na sua manifestação direta à consciência. Para ilustrar esse ponto, imagine que você está observando uma árvore em um parque. A árvore que você vê, com suas folhas verdes, tronco robusto e raízes firmes, é a árvore em si. Não há uma árvore verdadeira escondida além de sua percepção. A experiência direta que você tem ao ver, tocar e até cheirar a árvore constitui a realidade do fenômeno. Não é necessário buscar uma essência além do que é apresentado à sua consciência. Sartre também enfatiza que a consciência é sempre consciência de algo. Isso significa que a consciência não existe isoladamente, ela está sempre direcionada a um objeto ou fenômeno. Quando estamos pensando em algo. Quando estamos sentindo algo. Essa intencionalidade é fundamental para compreender como nos relacionamos com o mundo. Por exemplo, ao saborear uma xícara de café pela manhã, sua consciência está direcionada ao aroma, ao sabor e à temperatura da bebida. Essa experiência não é separada da sua percepção. Ela é definida por ela. Outro aspecto importante é a ideia de que a consciência é transparente e não possui conteúdo próprio. Sartre argumenta que a consciência não é um recipiente que contém pensamentos ou sensações, mas um fluxo contínuo que se direciona aos fenômenos. Assim, a consciência não é algo que pode ser observado como um objeto, mas é o ato de perceber em si. Por exemplo, quando você está imerso em um filme, não está consciente de sua própria consciência, mas está totalmente absorvido pela história e pelas imagens na tela. Sua consciência está tão focada nos fenômenos apresentados que você se esquece de si mesmo momentaneamente. Essa perspectiva tem implicações significativas para a compreensão da liberdade humana. Se a consciência é sempre direcionada ao mundo e não está determinada por essências fixas, então o ser humano é radicalmente livre para criar seu próprio significado e essência através de suas escolhas e ações. Sartre acredita que não há uma natureza humana pré-estabelecida que determine como devemos ser ou agir. Em vez disso, somos responsáveis por nos definir a cada momento. Considere uma pessoa que cresceu em uma família de músicos, onde a expectativa é que ela siga a mesma carreira. Segundo a ideia de fenômeno de Sartre, essa pessoa não está limitada por essa expectativa ou por uma suposta essência musical herdada. Ao experimentar o mundo e refletir sobre suas percepções e desejos, ela pode descobrir uma paixão por medicina, engenharia ou qualquer outra área. Sua realidade é moldada pelas experiências fenomenológicas e pelas escolhas que faz com base nelas. A ideia de fenômeno também desafia a noção de que há verdades absolutas ou valores universais que existem independentemente de nossa experiência. Sartre sugere que os valores são criados por nós através da maneira como interagimos com o mundo. Por exemplo, o conceito de beleza não é uma essência objetiva que existe por si só. É determinado pelas experiências individuais e culturais das pessoas. O que é considerado belo em uma cultura pode não ser em outra, e mesmo dentro de uma mesma sociedade, as percepções de beleza podem variar amplamente. Essa subjetividade não implica que tudo é relativo ou que não há realidade compartilhada. Pelo contrário, Sartre reconhece que vivemos em um mundo comum, onde nossas experiências frequentemente se sobrepõem. No entanto, ele enfatiza que a maneira como cada indivíduo percebe e atribui significado aos fenômenos é única e depende de sua consciência individual. Isso nos leva a reconhecer a importância da empatia e do respeito pelas perspectivas alheias.
No cotidiano, podemos observar a ideia de fenômeno na forma como diferentes pessoas reagem a uma mesma situação. Imagine que duas pessoas assistem a um pôr do sol juntas. Para uma, pode ser uma experiência profundamente emocional, evocando sentimentos de paz e admiração. Para outra, pode ser apenas uma indicação de que o dia está terminando, sem grande impacto emocional. O fenômeno do pôr do sol é o mesmo, mas a experiência consciente de cada pessoa é diferente. Isso demonstra como a realidade é constituída não apenas pelo que existe externamente, mas também pela maneira como é percebida pela consciência. Sartre também aborda a questão da má-fé em relação à ideia de fenômeno. A má-fé ocorre quando uma pessoa nega sua própria liberdade e responsabilidade, agindo como se fosse determinada por fatores externos ou essências fixas. Ao ignorar a natureza fenomenológica da realidade, a pessoa evita confrontar a angústia que vem com a liberdade de escolha. Por exemplo, alguém pode dizer que não pode mudar de emprego porque não é bom o suficiente ou não nasceu para isso, quando na verdade está evitando tomar a iniciativa de buscar novas oportunidades e enfrentar os riscos associados. Ao compreender que os fenômenos são a realidade em si e que a consciência é livre para interpretá-los e agir sobre eles, somos chamados a assumir responsabilidade por nossas vidas. Isso significa reconhecer que nossas percepções e ações moldam o mundo em que vivemos e que temos o poder de influenciar nossa própria existência. Não estamos presos a essências pré-determinadas ou a um destino inevitável. A ideia de fenômeno também tem implicações na forma como nos relacionamos com os outros. Ao perceber que cada pessoa experiencia o mundo de maneira única, podemos desenvolver uma maior compreensão e tolerância. Por exemplo, em um ambiente de trabalho, colegas podem ter abordagens diferentes para resolver um problema. Reconhecer que essas diferenças são resultado de experiências fenomenológicas distintas pode facilitar a colaboração e o respeito mútuo. Além disso, a ideia de fenômeno nos encoraja a estar presentes e atentos às nossas experiências. Em vez de vivermos no piloto automático, podemos nos engajar ativamente com o mundo ao nosso redor, apreciando os detalhes e nuances que muitas vezes passam despercebidos. Isso pode enriquecer nossa vida cotidiana, tornando-a mais significativa e satisfatória. Em conclusão, a ideia de fenômeno em O Ser e o Nada de Sartre é uma parte fundamental de sua filosofia existencialista. Ao afirmar que os fenômenos são a realidade em si e que a consciência é livre e direcionada, Sartre nos convida a repensar nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Ao reconhecer que não há essências fixas ou destinos predeterminados, somos encorajados a assumir a responsabilidade por nossas escolhas e a viver de forma autêntica. Os exemplos do dia a dia ilustram como essas ideias não são meras abstrações filosóficas, mas elementos presentes em nossas experiências cotidianas, influenciando a maneira como percebemos o mundo e agimos nele.